Os irmãos viram aí o vídeo? Querem taxar os cristãos de homofóbicos, preconceituosos e querem taxar a Bíblia assim também. Querendo até mudar alguns trechos da palavra de Deus, chamando assim a Bíblia de homofóbica, até mesmo de racista, irmãos. E a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é verdade. E aí nós temos que nos policiar em relação àquilo que vamos falar, até mesmo pregar. Só que nesses últimos dias Deus vai levantar aí homens que têm coragem, irmãos. Que têm coragem de denunciar o pecado da humanidade, a imoralidade, a prostituição e etc. Conforme a Bíblia ensina. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. E nós não podemos, por causa de homens, de leis que vão contra aquilo que pregamos, deixar de pregar. Jamais. Aí que temos que pregar a palavra de Deus. Mas importa, o povo de Deus, entenda isso aqui, o povo de Deus é um povo que ama, que prega o amor, que procura viver o amor. Ser cristão é imitar Jesus. Não somos um povo preconceituoso, mas pregamos a verdade. E para nós a verdade é aquilo que está na santa e poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa regra de fé. Então, quando eu começo a pensar, e lembra aí comigo aí, que apenas uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Que uma porcentagem quase irrisória sobrevive por um século. E é um número raro de exemplares que resistem por um milênio. Vemos que a Bíblia Sagrada é um livro diferente. Não é um livro comum. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato se torna ainda muito mais surpreendente. Quando pensamos no fato da Bíblia ter sido objeto especial de infindável perseguição, a maravilha da sua sobrevivência se transforma em milagre. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Por 2000 anos, o ódio do homem pela Bíblia tem persistido. O homem é determinado, e tem muitos que não se cansam e procuram de toda maneira destruir a palavra de Deus, corroer a fé e querer tirar a autoridade da Bíblia Sagrada. Inúmeras operações têm sido levadas a efeito para fazê-la desaparecer. Decretos imperiais têm sido passados ordenando que todas as cópias existentes da Bíblia fossem destruídas. E quando essa medida não conseguiu exterminar e aniquilar a palavra de Deus, ordens foram dadas para que qualquer pessoa que fosse encontrada com uma cópia das Escrituras Sagradas fossem mortas. O próprio fato de ler a Bíblia tem sido alvo de tão incansável perseguição e nos faz ficar maravilhados diante de tal fenômeno. E aí eu posso citar alguns exemplos de esforços investidas na tentativa de destruir a Bíblia. Ou mesmo que seja apenas de tentar tirar dela a autoridade divina. Podemos nos lembrar de quando
o Império Romano subiu ao poder, tornando os imperadores romanos grandes líderes internacionais. Esses imperadores, logo quando descobriram que os cristãos baseavam a sua fé em um livro sagrado, se empenharam em destruí-lo, pois eles criam que se esse livro fosse destruído, a fonte do conhecimento religioso desses tais cristãos estaria destruído também. Assim, o movimento que atrapalhava o culto às divindades e aos falsos deuses seria colocado no chão. A exemplo, Diocrécio ordenou que todos os exemplares da Bíblia, em 303, fossem queimados. Ele queria matar todos os cristãos e destruir todos os exemplares da Bíblia Sagrada. Por quê? Com raiva, com ódio da palavra de Deus. Então, não demorou muito, veio Constantino, subiu ao poder declarando o cristianismo como religião oficial entre o Império Romano. Durante 2 séculos, em que o papado teve poder absoluto na Europa Ocidental, entre 1073 a 1294, os líderes nacionais começaram a colocar o credo acima da Bíblia. Essa não foi uma tentativa de destruir a Bíblia, mas apenas de rebaixá-la a uma importância menor. Durante esse período, a leitura da Bíblia, por parte dos leigos, ficou sujeita a tantas restrições, especialmente após a ascensão ao poder dos valdenses, que se não era absolutamente proibida, era vista com graves suspeitas. Na época da Reforma, quando a Bíblia foi traduzida para a língua popular, com o intuito de popularizar o conhecimento teológico, a Igreja Católica Romana impôs severas restrições à sua leitura, alegando que as pessoas comuns eram incapazes de interpretá-la, sendo necessária uma permissão para lê-la. Mas mesmo quando essa permissão era dada, era com a condição de que o leitor não tentasse interpretá-la por si só, tornando toda pessoa dependente do ensinamento dos líderes religiosos em Roma. Muitos se tornaram mártires pelo simples fato de terem a Jesus como pastor e a não se submeterem a líderes que pregavam um outro evangelho, que não o que era encontrado na Bíblia Sagrada. Teve um esforço persistente pelos romanizantes para eliminar a Bíblia inglesa. Em 1543, um decreto foi passado proibindo determinadamente a versão de Tidali de qualquer leitura das Escrituras em assembleias sem permissão real. Imagine as tentativas de suprimir o conhecimento bíblico, a palavra revelada de Deus ao povo. Foram levadas inúmeras tentativas de destruir, de acabar, de calar aqueles que pregavam a verdadeira palavra, até mesmo impedir a impressão da Bíblia Sagrada. E quando finalmente se conseguiu publicar o Novo Testamento em Ours, teve que enviá-lo às pressas para a Inglaterra em engradados de mercadorias. Quando as Bíblias chegaram à Inglaterra, foram compradas em grande quantidades pelas autoridades eclesiásticas e queimadas em Londres, Oxford e Antupérria,
do número total de 18 mil exemplares, que se estima terem sido impressos entre 1525 a 1528. Sabe-se que apenas 2 fragmentos restaram. Quando o famoso francês Voltaire morreu em 1778, prediz que no prazo de 100 anos, a partir da sua época, o cristianismo estaria extinto. Ao invés disso, apenas 25 anos após a sua morte, a Sociedade Bíblica Inglesa e Estrangeira foi fundada. E as mesmas impressoras que haviam imprimido a literatura infiel de Voltaire têm sido usadas desde então para imprimir a Bíblia Sagrada. Decretos imperiais, restrições papais, destruição eclesiástica, nada, simplesmente nada, conseguiu exterminar a Bíblia Sagrada. O tempo passou e os esforços para destruir, para nos calar, para nos impedir de pregar a verdade, aumentam cada vez mais. Nós vemos isso hoje através do conceito modernista de colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros religiosos, reduzindo a literatura, porém, a cada tentativa de destruí-la, o mundo é mais inundado por suas letras. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras traduzidas em mais de 1000 em dialetos, 1000 línguas por todo o mundo. Esse fator, irmão, de indestrutibilidade da Bíblia pesa fortemente em favor de ser ela a incorporação de uma revelação divina. Um dos últimos grupos que desejaram, que tentaram destruir a Bíblia, são os ateus. Através de Lenin, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot e outros tantos. O ateísmo continua a perseguir a Bíblia. E os cristãos em vários países, como a China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, etc. Em lugares como estes, a Bíblia é proibida. Em lugares como este, não há exemplares da Bíblia Sagrada. Os ateus perseguem ou matam os cristãos, assim como fazem de tudo para destruir a palavra de Deus. A zombaria com que muitos atacam a Bíblia e tratam os cristãos, até mesmo aqui no Brasil. Até mesmo aqui no Brasil, isso se reflete, irmãos, se reflete a perseguição. E aí, como esse vídeo que nós acabamos de ver, querem nos calar, querem tirar alguns textos da palavra de Deus, dizendo que somos, que é textos homofóbicos, preconceituosos, mas a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdadeira. Meus irmãos, o sangue pode dar na canela, mas nós não deixaremos de pregar a verdade que liberta. Muitos foram martirizados por causa da palavra de Deus, por amor ao cristianismo. E aí, em pleno século XXI, querem nos calar. Com essa sociedade moderna e moral, querem maquiar os seus pecados. Querem maquiar os seus pecados. E aí querem calar os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. E até mesmo dentro da igreja, no seio religioso, quantos pastores se acovardaram, ou estão se acovardando de pregar a verdade, com medo de perder membros, com medo de perder,
dizimistas, ofertantes. E aí estão pregando um evangelho da facilidade, o evangelho da autoajuda. Deixaram de pregar contra o pecado. Medrosos, covardes, vão pagar o preço, irmão. Por quê? O evangelho é simples. E aí nós não podemos estar no mesmo patamar daqueles que querem destruir ou inovar a santa e poderosa palavra de Deus. Querendo inventar coisas, tirando texto do contexto, para praticar imoralidade, homossexualismo, prostituição e outras coisas mais. E quem é que vai pregar, irmãos? A verdade liberta. E não podemos nos calar, nos vender. Precisamos pregar a palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Jesus disse, olha, passará os céus, o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu nunca vi tanta gente brincando, zombando, distorcendo, inventando coisas que não existem, brincando com a palavra de Deus, inventando, inovando, preferem dar ouvido a homens do que se basear nas sagradas escrituras, deixando de adorar ao Criador para adorar a criatura. Desperta, noiva do Cordeiro, Igreja de Cristo. Mas Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus remanescentes que vão continuar pregando a verdadeira e poderosa palavra de Deus, que não inventam, que não acrescentam. A Bíblia diz que ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho que seja maldito, anátema. Não precisa inventar nada, irmãos. A palavra de Deus é verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar, os verdadeiros. Aqueles que não têm medo não vão se calar, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Não vamos nos calar diante de uma igreja moderna, de um cristianismo fajudo, falso, das ideologias, da imoralidade, do sistema deste mundo corrupto, do pecado que tem entrado dentro das igrejas. Não vamos nos calar. Vamos pregar a verdade. Doa quem doer. Vamos pregar o verdadeiro cristianismo. A palavra de Deus. E se a palavra diz que é pecado, pronto, acabou. Mas aí vem uns teólogos querendo questionar a veracidade da palavra. Vá se converter em nome de Jesus. A letra te matou, meu irmão. Nada contra a teologia, nada contra a teologia. Mas a palavra de Deus é lâmpada, é espada, é verdade, é martelo. A palavra de Deus é luz. Então, meu irmão, fique com a palavra, leia a palavra, ame a palavra, e você vai ver tua vida mudar. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.